E se eu te dissesse que o sonho que você teve essa semana não foi apenas um reflexo da sua mente cansada, mas um recado direto de Jesus? Já parou para pensar que aquela cena estranha, repetitiva, aquela sensação de estar preso, ou até mesmo aquele silêncio que te marcou profundamente ao acordar, pode ser muito mais do que uma coincidência? A Bíblia é clara. Deus fala, e muitas vezes Ele escolhe falar quando você está dormindo, porque é nesse momento que as distrações do dia cessam e o coração fica exposto. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15, está escrito: pois Deus fala de um modo e ainda de outro, mesmo que o homem não atente para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e os sela com a sua instrução. Esse texto nos mostra que o sonho pode ser um altar secreto, um lugar onde Jesus toca em áreas que você não tem coragem de admitir na sua vida desperta. Enquanto você finge que está tudo bem durante o dia, o sonho se torna um espelho espiritual, revelando que talvez exista algo que te prende, algo que você ignora, mas que continua sugando a sua fé, sua paz e sua esperança. É como se Jesus dissesse: você pode esconder de todos, mas não pode esconder de mim. Quantas vezes você já sonhou com situações que pareciam não fazer sentido, mas carregavam um peso emocional tão forte que o seu coração não conseguiu ignorar? Talvez você sonhou estar preso em correntes, correndo sem conseguir chegar a lugar algum, preso em um quarto escuro ou sendo perseguido sem conseguir reagir. Esses sonhos não aparecem por acaso. Eles revelam prisões espirituais, pecados ocultos, medos e vícios que aprisionam a sua alma e te impedem de viver a verdadeira liberdade. E o mais impressionante é que Jesus não usa os sonhos para condenar, mas para salvar. Ele mostra a verdade porque ama. Ele confronta porque quer libertar. Pense nisso. Por que alguém sonharia repetidamente com queda, vergonha ou perseguição? Por que o coração desperta aflito, como se tivesse recebido uma mensagem secreta? Porque Jesus está chamando atenção para algo que precisa ser tratado antes que seja tarde demais. Agora imagine o seguinte: você se deita cansado, fecha os olhos e em poucos minutos começa a sonhar. De repente o ambiente muda. Não são apenas imagens desconexas, é como se houvesse uma mensagem codificada. Você tenta ignorar, mas o sonho se repete outra noite. Depois, mais uma vez, até que o Espírito Santo começa a incomodar o seu coração durante o dia, trazendo lembranças daquelas cenas. É Jesus batendo à porta do seu coração. É Jesus dizendo: há algo que você precisa enfrentar. Os sonhos podem ser mais do que simples imagens. Eles podem ser a forma como Cristo revela que você está preso ao pecado. E não estou falando apenas de pecados visíveis e escandalosos, mas também daqueles escondidos que ninguém percebe, mas que corroem sua fé. Orgulho, falta de perdão, ressentimento, mentira, imoralidade secreta, vícios silenciosos, desejos que você não controla. O sonho, muitas vezes, é o campo de batalha onde o seu espírito luta contra aquilo que você insiste em esconder de si mesmo. E sabe o que mais chama a atenção? É que Jesus sempre traz os sonhos como um convite, não como uma sentença. Ele não quer que você apenas acorde assustado, mas que acorde transformado. Ele não mostra para envergonhar, mas para libertar. Ele não confronta para destruir, mas para curar. Por isso, quando você percebe que seus sonhos carregam peso espiritual, não os despreze. Eles podem ser o sinal de que Deus está insistindo em algo que você ainda não teve coragem de encarar. Seus sonhos podem estar revelando que você está vivendo amarrado, repetindo ciclos, preso em pecados que parecem pequenos, mas estão impedindo a sua vida de avançar. Você pode até dizer: eu tenho controle, não é nada demais.
Mas Jesus te mostra em sonhos o que você insiste em não admitir. Você não é livre como pensa. A prisão pode não ser física, mas é emocional, espiritual e invisível. Por isso, a pergunta é: e se os seus sonhos forem a forma mais clara de Jesus gritar ao seu coração que chegou a hora de se libertar? E se, enquanto você dormia, ele já estivesse mostrando não só a sua condição, mas também a saída? Porque a verdade é esta: Jesus nunca revela um pecado sem oferecer ao mesmo tempo o caminho da redenção. Então, não ignore. Não trate seus sonhos como algo sem valor. Hoje você vai descobrir como interpretar o que Jesus tem mostrado à noite, entender os sinais que revelam prisões espirituais e, principalmente, aprender como responder ao chamado de arrependimento que Ele mesmo está trazendo à sua vida. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar não apenas a forma como enxerga os seus sonhos, mas a forma como encara a sua caminhada espiritual. Contexto espiritual. Por que Jesus fala em sonhos? Quando os olhos se fecham e o corpo finalmente descansa, a mente entra em um estado em que as barreiras caem. É nesse silêncio que Deus escolhe falar, porque já não há máscaras, distrações ou justificativas. Durante o dia, você se ocupa com trabalho, família, celular, problemas e preocupações. Mas quando está deitado, a sua alma fica nua diante de Deus. É exatamente nesse espaço que Jesus se revela. A Bíblia está cheia de exemplos em que Deus falou através de sonhos. José, no Egito, interpretou sonhos que mudaram o destino de uma nação. Daniel, na Babilônia, recebeu revelações que ultrapassaram séculos. Até mesmo homens ímpios, como o faraó ou a esposa de Pilatos, foram alcançados por mensagens divinas durante o sono. Isso mostra que os sonhos não são apenas produtos do inconsciente, mas também canais espirituais. Jesus continua falando hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando Ele se manifesta nos sonhos, é porque há algo tão importante que não pode ser ignorado. Pode ser um alerta, uma correção ou até mesmo um chamado. O sonho se torna um campo de encontro entre o humano e o divino, um momento em que a verdade se impõe, mesmo que você não queira enxergar. É preciso entender que os sonhos de Jesus não são como superstição, horóscopo ou adivinhação. Não é sobre procurar números para apostar ou sinais vazios para seguir. Os sonhos que vêm de Cristo carregam peso espiritual. Eles não deixam você indiferente. Eles tocam, incomodam, confrontam e geram uma reação no coração. Por isso, quando você acorda de um sonho que mexeu com a sua alma, não trate isso como uma coincidência. Pergunte-se: o que Jesus está tentando me mostrar? Há algo na minha vida que precisa mudar? Existe um pecado que eu estou ignorando e Ele decidiu revelar de forma direta? Essa é a essência. Jesus usa sonhos porque Ele deseja libertar. E a libertação começa quando a verdade é revelada. Os sonhos como espelho do pecado oculto. Você já percebeu como nos sonhos, muitas vezes, aparecem cenas que expõem aquilo que você tenta esconder de si mesmo? É como se o sono arrancasse a máscara que usamos todos os dias e revelasse o que está trancado nas gavetas da alma. É por isso que os sonhos podem ser usados por Jesus como um espelho do pecado oculto. Aquilo que você não admite diante dos outros, nem diante de você mesmo, Ele mostra quando você está vulnerável, quando não pode controlar as imagens que passam pela sua mente. O pecado oculto é traiçoeiro, porque não se apresenta como algo destrutivo no início. Ele se camufla em pequenas escolhas, em segredos que parecem inofensivos, em vícios silenciosos que ninguém percebe. Mas com o tempo, cria raízes, prende sua mente, enfraquece sua fé e rouba sua comunhão com Deus.
Enquanto você insiste em dizer não é nada demais, Jesus, em sua misericórdia, mostra em sonhos o que realmente está acontecendo. Muitos sonham estar presos em correntes, caminhando em um labirinto sem saída ou dentro de uma prisão escura. Outros sonham caindo, tropeçando, carregando peso demais ou sendo perseguidos sem conseguir reagir. Esses símbolos não são banais. Eles revelam o estado da alma diante de um pecado não confessado, diante de uma prisão espiritual que já tomou espaço demais. E sabe o que é mais impressionante? É que você pode acordar desses sonhos sentindo vergonha, angústia, peso no peito, como se algo estivesse cobrando sua atenção. Isso é Jesus chamando, mostrando que há algo errado, que a vida não pode continuar da mesma forma. O que você ignora acordado, ele revela enquanto você dorme. Sonhos assim são sinais de amor, não de condenação. Porque o Senhor não quer que você viva cego, enganado, repetindo ciclos que destroem a sua fé. Ele confronta, mas sempre aponta para a liberdade. É como se dissesse, veja o que está te prendendo, reconheça e eu te libertarei. Se você tem tido sonhos que expõem essas prisões, não os ignore. Eles podem ser a chave para reconhecer um pecado oculto, confessar diante de Deus e iniciar um processo de verdadeira transformação. Sinais profundos de sonhos que revelam prisão espiritual. Nem todo sonho é apenas fruto do cansaço, da ansiedade ou de algo que você comeu antes de dormir. Muitos carregam marcas espirituais tão fortes que não podem ser ignoradas. São sinais que Jesus deixa para mostrar que existe uma prisão invisível, um pecado que te aprisiona e que precisa ser quebrado. Esses sinais não são superficiais, eles vêm acompanhados de sensações e imagens que falam direto ao coração. Um dos primeiros sinais é a repetição. Quando um mesmo sonho ou uma mesma cena volta várias vezes, é como se o céu estivesse insistindo em um alerta que você ainda não entendeu ou não quis aceitar. É Jesus dizendo, eu já falei uma vez, mas vou falar de novo até que você perceba que precisa mudar. Outro sinal é a sensação pós-sonho. Não se trata apenas do que você viu, mas do que você sente ao acordar. Existem sonhos que deixam peso no peito, vergonha, medo ou até mesmo uma tristeza sem explicação. É como se a consciência fosse tocada por algo mais profundo, revelando que há um pecado corroendo sua alma. O pecado não traz paz, e os sonhos que Jesus usa para confrontá-lo carregam exatamente essa ausência de descanso. Há também os ambientes simbólicos. Sonhos em que você está em labirintos sem saída, em portas trancadas que não se abrem, em prisões ou lugares escuros. Esses cenários não são por acaso, eles revelam a condição espiritual de quem está preso em ciclos de pecado, sem enxergar a saída. São imagens fortes que mostram de forma visual a escravidão espiritual. E talvez o sinal mais marcante seja a presença de Jesus em silêncio ou em confronto. Em alguns sonhos, ele aparece e não diz nada, apenas olha. Esse olhar pode ser mais profundo do que 1000 palavras, porque expõe o coração e traz à tona tudo aquilo que você tenta esconder. Em outros sonhos, ele pode falar, corrigir, repreender. De qualquer forma, sua presença é clara. E você sabe que não é apenas um sonho comum. Esses sinais são provas de que o céu não está distante, mas atento. São alertas espirituais que pedem resposta. Jesus não mostra a prisão para que você se desespere, mas para que desperte. O silêncio que incomoda, o peso que oprime, a cena que se repete. Tudo isso é parte de um chamado para que você reconheça sua condição e busque libertação. 1. Como distinguir sonhos de Deus de sonhos comuns. Nem todo sonho vem de Deus. A mente humana é capaz de produzir imagens a partir de preocupações, memórias e até desejos escondidos.
Mas existem marcas que diferenciam os sonhos comuns daqueles que carregam o peso da revelação divina. Entender essa diferença é essencial para não confundir alerta espiritual com devaneio noturno. O primeiro critério é a clareza da mensagem. Os sonhos que vêm de Jesus, ainda que simbólicos, não deixam a alma indiferente. Eles confrontam, tocam, despertam perguntas. Mesmo quando você não entende todos os detalhes, existe um impacto espiritual que mexe com sua consciência. Já os sonhos comuns tendem a se dissolver rapidamente, perdem força e não carregam a mesma intensidade. O segundo critério é o efeito no coração. Um sonho de Deus não deixa apenas imagens na mente, ele deixa marcas na alma. Você acorda com a sensação de que precisa tomar uma decisão, corrigir um caminho, pedir perdão ou mudar de atitude. É como se o Espírito Santo soprasse: isso é para você. Por outro lado, sonhos comuns se parecem com histórias desconexas, que se apagam sem trazer transformação. O terceiro critério é a coerência com a palavra de Deus. Jesus nunca revelará algo em sonhos que contraria as Escrituras. Ele pode usar símbolos, cenários ou até repreensões duras, mas sempre em harmonia com a verdade bíblica. Se o sonho empurra você para o arrependimento, para a santidade, para uma aproximação real de Cristo, há grandes chances de que seja Ele falando. Mas se o sonho apenas confunde, condena sem saída ou contradiz a palavra, pode ser fruto da mente ou até um ataque espiritual. Um último critério é a permanência na memória. Existem sonhos que passam, mas há aqueles que insistem em permanecer, voltam à lembrança durante o dia, reaparecem em outros momentos da vida. Esses geralmente são os que carregam mensagens de Deus, porque o Espírito Santo os mantém vivos, para que você não os ignore. Jesus nunca revela em sonhos para trazer medo vazio ou acusação sem propósito. Ele sempre fala com a intenção de redimir, de mostrar o pecado não como uma sentença de morte, mas como uma oportunidade de arrependimento e libertação. Esse é o maior sinal de que o sonho vem de Deus. Ele confronta, mas ao mesmo tempo aponta para a cruz como resposta. O que fazer quando Jesus te mostra seu pecado em sonhos? Quando Jesus revela em sonhos que você está preso ao pecado, não é para te condenar, mas para te chamar a um posicionamento. Ele não mostra correntes espirituais para te humilhar, mas para que você desperte e escolha a libertação. A revelação é sempre um convite. A grande questão é como responder a esse chamado. O primeiro passo é reconhecer o pecado. Não adianta fugir ou tentar justificar. Se o sonho deixou claro que há algo errado, o mais sábio é admitir. O Espírito Santo não aponta falhas para destruir, mas para curar. Negar ou relativizar só aumenta a força da prisão espiritual. O arrependimento verdadeiro começa com a sinceridade diante de Deus. O segundo passo é orar pedindo clareza. Muitas vezes, o sonho é simbólico e parece confuso, mas o Senhor é fiel em trazer entendimento. Ore dizendo: Jesus, mostra-me o que isso significa. Mostra-me o que preciso mudar. Quando você pede luz, Ele responde. A Bíblia garante que quem pede sabedoria, recebe. O terceiro passo é buscar confirmação na palavra. Todo sonho que vem de Deus está alinhado com as Escrituras. Leia a Bíblia, deixe que os versículos iluminem a mensagem. Muitas vezes o próprio Espírito Santo conecta o sonho a uma passagem, revelando exatamente o que precisa ser tratado. É nesse confronto entre o sonho e a palavra que a verdade se torna inegável. O quarto passo é confessar e se arrepender. Não apenas no coração, mas diante do Senhor em oração. Se for necessário, confesse a alguém de confiança, um líder espiritual, para quebrar a força do segredo. A confissão desarma o poder do pecado e abre espaço para a cura.
O arrependimento verdadeiro não é só emoção, mas decisão de abandonar aquilo que te prende. O quinto passo é agir com firmeza. Cortar laços com vícios, mudar hábitos, se afastar de ambientes que alimentam o pecado, tomar atitudes práticas. O sonho revela, a oração fortalece, mas a ação confirma que você realmente deseja ser livre. Não existe libertação sem renúncia. Quando Jesus mostra em sonhos que você está preso, ele também está mostrando que há saída. Ele não aponta as correntes sem oferecer a chave. A chave é arrependimento, confissão e mudança. Cada sonho pode ser o início de uma nova história, o ponto de virada que separa a escravidão da verdadeira liberdade em Cristo. Testemunho ou história real como prova emocional. Nada convence mais do que um testemunho. Uma história real tem o poder de atravessar teorias e tocar diretamente no coração, porque mostra que Jesus continua agindo hoje. Vou te contar um exemplo que ilustra de forma clara como ele usa os sonhos para revelar prisões espirituais e conduzir à libertação. Havia um jovem que frequentava a igreja com regularidade, mas em segredo estava preso a vícios que ninguém sabia. Ele se sentia forte durante o dia, acreditava que tinha tudo sob controle, mas quando dormia, seus sonhos revelavam a verdade que tentava esconder. Repetidas vezes, sonhava estar acorrentado em um quarto escuro, tentando sair e nunca encontrando a porta. Acordava com o coração pesado, o peito apertado, mas sempre ignorava, achando que eram apenas imagens desconexas. Certa noite, o sonho foi diferente. Ele estava novamente no mesmo quarto, preso, mas dessa vez havia uma presença ali. Ele viu uma figura de Jesus, olhando em silêncio, com olhos que atravessavam a sua alma. Sem uma palavra, apenas com o olhar, sentiu vergonha, medo e ao mesmo tempo esperança. Acordou chorando, entendendo que não podia mais fugir. No dia seguinte procurou ajuda, confessou seu pecado, orou pedindo perdão e decidiu se afastar das práticas que o mantinham escravo. O que os conselhos de amigos não conseguiram, o que os cultos não tinham ainda quebrado, um sonho de Jesus conseguiu, porque quando Cristo mostra o pecado, ele também oferece a chance de sair da prisão. Esse testemunho nos ensina que os sonhos não são apenas histórias da mente. Eles podem ser cartas espirituais que revelam prisões, mas também abrem caminhos de libertação. Se você tem vivido algo parecido, se os seus sonhos têm mostrado correntes, perseguições ou lugares escuros, saiba, Jesus não está te condenando, está te chamando. O mesmo que libertou aquele jovem é o mesmo que pode libertar você. E que se até aqui você percebeu que muitos dos seus sonhos carregam sinais espirituais, saiba que não é coincidência. Jesus não desperdiça mensagens. Se ele tem usado a noite para falar contigo, é porque há algo urgente em sua vida que precisa ser tratado. O Senhor não revela para assustar, mas para salvar. Ele não mostra correntes para te humilhar, mas para te libertar. Talvez você esteja vivendo exatamente o que descrevemos. Sonhos repetidos, cenários de prisão, perseguições, sentimentos de vergonha e peso no coração ao acordar. Talvez até tenha tentado ignorar, dizendo, é apenas um sonho, vai passar. Mas Jesus continua insistindo porque ele sabe que existe um pecado que está roubando a sua fé, minando a sua esperança e atrasando o propósito que ele tem para você. Hoje, a revelação chegou até você. Não é por acaso que está ouvindo estas palavras. O mesmo Jesus que aparece nos seus sonhos está agora te chamando para a luz. Ele não quer que você continue preso ao que te escraviza. Ele quer que você experimente a verdadeira liberdade, que só vem do arrependimento e da entrega total a Ele. E é nesse momento que eu quero orar por você. Feche os olhos e entregue o que te prende. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido preso a pecados que não consigo vencer sozinho.
mas eu creio que tu és poderoso para me libertar. Lava-me com o teu sangue, quebra as correntes espirituais, abre as portas que me mantêm cativo. Eu escolho me arrepender, eu escolho te seguir, eu escolho ser livre em ti. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, saiba que hoje pode ser o marco de uma nova vida. A libertação começa no arrependimento e se concretiza na decisão diária de andar com Cristo. Por isso eu quero te convidar. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. Aqui você vai continuar recebendo palavras de revelação, confronto e esperança, que podem transformar não apenas suas noites, mas toda a sua caminhada espiritual. Hoje, Jesus te mostrou que ele fala até em sonhos. A partir de agora, escolha viver desperto para a verdade e nunca mais volte às correntes que te aprisionaram.